Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar como posar melhor para fotografias de retrato, como posar melhor para retratos e bem-vindos à nova introdução, ou melhor, a introdução reorganizada porque o YouTube muda como a maneira do algoritmo contar as coisas, portanto a introdução agora não é no início, é agora. Vamos então começar com o vídeo. Ora bem, há algumas dicas que eu vos quero dar sobre como posar melhor para retratos e depois no fim dou-vos a dica mestra da coisa. Ou seja, vou-vos dar agora algumas e depois no final conversamos a sério sobre como podem melhorar de facto os modelos que trabalham com vocês, ou vocês mesmos estiverem a fazer de modelo ou a fazer uma selfie, ou seja o que for, não interessa, não interessa. A primeira dica é endireitem as costas se estiverem sentados ou se estiverem em pé estejam direitos, basicamente. A ideia é não estarem curvados. Estar direito melhora sempre a vossa postura, não é? E na fotografia de retrato isso interessa imenso, mesmo que não se veja essa parte do corpo, digamos assim, mesmo que seja de peito para cima, nota-se sempre a diferença de postura em todo lado. Quando vocês estão assim meio curvados na fotografia, vocês parece que são mais pequenos, dá-vos um aspecto menos esguio e mais pequeno. Se tiverem 1,80m parece que têm menos. Pronto. Outra dica é usem ângulos. O que é que isto quer dizer? Não fotografem só de frente, nem só a 90 graus. Há mais ângulos. Aqui, por exemplo, estão-me a filmar, estou a ser filmado, whatever, num ângulo de mais ou menos 30 graus. Porquê? Porque é um ângulo diferente. Não queria totalmente diferente, nem totalmente de lado. Era estranho, totalmente de lado. Mas usem ângulos, usem outros ângulos que não o convencional straightforward, digamos assim. E straightforward neste caso é mesmo traduzido à letra diretamente de frente. Claro que há situações em que o diretamente de frente é praticamente obrigatório. Às vezes faço retratos de pessoas, por exemplo, para o LinkedIn ou assim, e para evitar aquelas fotos dos agentes imobiliários, não é? Braço cruzado e assim, de lado e tal. Normalmente straightforward é mais intenso, digamos assim, e quando é essa a ideia que vocês querem passar, ótimo. Quando não é, experimentem com outros ângulos, acho que pode resultar, e não ponham fotografias, não façam fotografias com o ângulo agente imobiliário, se faz favor, porque já chega e sobra e é um ângulo um bocadinho irritante, se é que se pode dizer assim. Outra coisa, não se esqueçam que as pessoas têm, por norma, 2 bracinhos, portanto a minha dica é brinquem, experimentem com os braços. Braços cruzados, braços a fazer pose, braços a fazer cenas, braços dentro dos bolsos, na anca, aquilo que vocês acharem porreiro. Agora experimentem, brinquem um bocadinho com isso. Os braços podem fazer a diferença entre uma foto mais relaxada e uma foto mais tensa. Se uma pessoa estiver assim, é uma foto mais tensa, bastante mexer os braços, pondo para baixo já é uma foto um bocadinho mais relaxada. Portanto, os braços fazem muita diferença na fotografia de retrato. Isto, obviamente, depois eu no fim vou-vos dar uma dica mestra, mas para já é essa a dica, é brinquem com os braços. Mais uma dica, número 4, usem props. O que é que são props? Props são outras coisas, são extras, são chapéus, são cascóis, são luvas, são cadeiras, são mochilas, uma planta. Há muita coisa que se pode fazer, às vezes na modelo e outras vezes extra modelo. Ou seja, por exemplo, uma planta ou várias plantas ou cadeiras são coisas extra. Pôr um cascol, pôr umas luvas, são coisas na modelo em si. Às vezes não se pode pôr coisas na modelo porque vocês estão a fotografar, vamos imaginar, aquele vestido ou aquelas calças ou aquele whatever, mas grande parte das vezes, não posso dizer sempre porque não é verdade, mas grande parte das vezes vocês podem adicionar elementos exteriores. Portanto, é isso que eu sugiro nesta dica, é adicionem efetivamente props, digamos assim, props exteriores. E agora começou uma serra elétrica, boa,
Dica número 5, e esta às vezes eu já vi que é um bocadinho complicado de fazer passar, ou seja, é fácil de dizer, às vezes é difícil de fazê-la passar. E a dica é relaxar a cara. Eu digo que é difícil de passar porque às vezes a modelo está tão tensa, ou porque é dos primeiros trabalhos, ou porque não está habituada a trabalhar com vocês, ou porque mil razões, e vocês dizem, olha, relaxa a cara, e aquilo não vale nada, obviamente, não é? E com isto eu não estou a dizer mal das pessoas que estão a ser fotografadas, estou a dizer que é uma situação às vezes um bocadinho incómoda para se estar à frente de uma câmara. Portanto, eu percebo completamente. Há coisas que ajudam a relaxar, normalmente ter música, normalmente falar um bocadinho antes, pô-la à vontade, pô-la ou pô-lo à vontade, criar ali uma relação antes de começar logo a fotografar. Eu acho que é uma coisa que ajuda imenso. A música também já vi que costuma ajudar. Às vezes, e aqui eu se calhar falo um bocadinho contra mim, mas dar umas piadolas, que eu sou péssimo a mandar piadas, também ajuda a aliviar o ambiente e isso faz com que a cara da modelo fique logo mais relaxada. Portanto, é essa a minha dica e talvez umas mini dicas de como lá chegar. Dica número 6, e é uma coisa que eu adoro fazer, é brincar com a luz. Não sou nada fã do tradicional cara totalmente iluminada. Se vocês virem grande parte das minhas fotos não que eu tirei outra pessoa, as minhas fotos minhas, eu gosto imenso, por exemplo, de fazer uma luz completamente de lado, ou seja, apanhar meia cara iluminada, meia cara não iluminada. Gosto imenso de fazer o que eu gosto de chamar um short light, por exemplo, iluminar muito pouca cara, ou seja, quando chegamos a esta zona já estamos a entrar no escuro. Parece que a pessoa está numa sala sem luz absolutamente nenhuma. Ou seja, brinquem com a luz, brinquem à vossa maneira. E estamos aqui só a falar de luzes normais, digamos assim. Mas por que não iluminar o vosso modelo com uns tubes de cor, por exemplo? Pá, ficava porreiro tipo de um lado roxo e do outro lado azul. Ou uma grande de vermelho. Ou uma coisa qualquer. Estou aqui a inventar um bocado, mas vocês estão a perceber a ideia. Brinquem com a luz. Não se rejam só pelos modelos, entre aspas, modelos, não o modelo que está a ser fotografado, modelos que vocês podem encontrar na net de luzes. Inventem por vocês. Quanto mais inventarem, mais vão criar o vosso estilo, melhor é para vocês como fotógrafo. Portanto, aqui a sugestão é mesmo: brinquem imenso com a luz. Vocês vão encontrar posições que são muito próprias, muito vossas, e que vocês vão gostar muito mais do que aquela luz diferente que honestamente não tem piada nenhuma. Às vezes tem que ser, obviamente, quando é trabalhos com certas finalidades, mas quando não é, brinquem com isso e criem o vosso estilo. E agora a minha última dica, nem vou dar número, é a super dica, espetacular. Existem umas coisas que vocês podem procurar ou podem fazer o download ou façam como quiserem, que são chamadas de posing cards. E o que é que são posing cards? Posing cards basicamente são cards, que já não é nada assim, não é? É tudo digital hoje em dia, mas são cards que vos dão uma série de posições, de maneiras de estar. E isto é bom porquê? Porque quando vocês estão no caos, digamos assim, de uma sessão fotográfica, às vezes não se lembram da posição X ou da posição Y, ou de pôr as mãos assim, ou de pôr as mãos assado, ou de fazer X com o corpo. Há muita coisa a fazer durante uma sessão. E se vocês tiverem posing cards com vocês, pá, é uma dica super valiosa e epá, é um bocado um cheat, não é? É um bocado batota, mas é isso. Eu acho que posing cards é muito importante. Eu normalmente o que faço é levo no telemóvel, pelo menos no telemóvel. Se vocês procurarem no Google, há desde sets que podem comprar, há imensos boards no Pinterest com cards, não é? Posing cards. Normalmente o que eu gosto de fazer também é falar com as pessoas que vou fotografar e darem-me umas ideias. Normalmente as pessoas gostam de fazer isso, gostam de me dar ideias. Olha, eu gostava de fotografias assim, ou assado, ou assim, tipo esta, tipo aquela, tipo esta, com esta luz. E então levo isso para o local no telemóvel e é fácil de ver. Se tiverem mais tempo e mais equipamento e mais pessoas e não sei o quê, podem levar uma tablet e pode estar alguém a mostrar, ou eu digo uma tablet porque é maior, e pode estar alguém a mostrar e o modelo está a olhar para a tablet
a fazer igual, replicar ou fazer parecido, igual, pronto, ok. Mas a replicar, portanto, procurem, chamam-se posing cards, são cards que já não são cards, mas são posing cards. Há quem as leva até dentro da máquina, mete dentro do cartão ou tira fotografias às cards, portanto há várias maneiras de levar com vocês, portanto aqui é como vocês preferirem, honestamente. Acho que não há aqui uma regra certa para levar as posing cards, mas acho que é muito interessante, nem que não seja vocês investigarem antes de ir fotografar e verem o que é que querem fazer naquela ação, mesmo que não levem por uma razão ou outra, não quero levar, não quero estes cheats, mas vão ver, porque há sets completíssimos, já há sets com 300, 400 cards e mais, certamente, e é sempre bom para tirar as ideias e do que é que vão fazer. Obviamente que depois vocês, como fotógrafos, metem sempre o vosso toque mágico, mas é sempre bom ter uma base para depois não estarem lá tipo, vou pensar o que é que vou fazer, e estar ali tipo meio perdido. É sempre bom ter os cards com vocês, de uma forma ou de outra à mão, para não estar a perder tempo. Portanto, esta foi a minha super dica para os retratos. É um bocado uma batota, mas não faz mal, porque o que interessa é o trabalho final, mais ou menos, não é? E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Não foi muito comprido, mas espero que tenha ajudado. Pelo menos as primeiras dicas são coisas que keep in mind at all times. Keep in mind at all times. E depois os cards. Portanto, se gostaram do vídeo, não se esqueçam, likes, subscribes e essas cenas todas, e pronto, pardais ao ninho. E a cena do costume. Visitem o site pedrotomás.pt. E pronto, foi isso. Estamos conversados sobre fotos de retratos e como as melhorar um bocadinho. Portanto, obrigado por terem visto o vídeo. E se ainda aqui estão, you deserve a cookie.